Olá pessoas, hoje é sexta-feira e aqui no meu canal é dia de falar de filosofia. E hoje eu vou trazer um tema muito mais simples do que a gente está acostumado a abordar, do que a gente vem abordando nessa playlist de filosofia, mas é um tema de extrema importância porque hoje em dia ele pauta muitas coisas que a ciência traz, pelo menos o pensamento científico. O que a gente vai falar hoje é um conceito chamado navalha de Ockham. Por incrível que pareça, o conceito da navalha de Ockham foi desenvolvido por um religioso, um monge, que ele desenvolveu uma forma de pensar que contava pra gente que se houver duas ou mais respostas para o mesmo assunto, a resposta mais simples é a verdadeira. Isso daí tem baseado a ciência, como eu disse para vocês, em todos os seus aspectos até os dias de hoje. Quando você tem duas respostas diferentes para explicar uma mesma ocasião, a gente pega sempre a mais simples, né? E a gente vai, a partir da mais simples, tentar chegar na resposta que a gente procura. Isso vai trazer pra gente alguns problemas que vocês já devem ter imaginado. E uma das frases mais famosas que nós temos hoje em dia, principalmente com aquelas pessoas que discutem religião. A gente fala que afirmações espetaculares precisam de provas espetaculares. Afirmações mais simples precisam de formas mais simples. Mas eu vou exemplificar para vocês um pouquinho esse conceito da navalha de Ockham, para vocês compreenderem como isso pode ser tratado na dialética ou na sua compreensão de fenômenos filosóficos ou lógicos, para você, inclusive, conseguir buscar respostas para as suas perguntas de uma forma mais legal. Olha só, vamos pegar um exemplo muito clássico que a gente tem. Como é que foi formada a vida na Terra? Né? Por muito tempo isso daí foi um pensamento filosófico antes de ser um pensamento científico. Né? Hoje em dia é a ciência que se cuida em buscar como é que a vida se originou na Terra. Uma dessas teorias é a panspermia, ou seja, a vida veio de fora da Terra e ela chegou aqui e se originou, certo? E se desenvolveu, né? Veio através de um meteoro, etc e tal, e se desenvolveu aqui. A outra tese que a gente tem a respeito disso é que por causa de uma série de coisas que aconteceram aqui, da água, do calor, da lava, do clima, essas coisas todas, houve um certo propiciamento para que depois de anos de tentativa, digamos assim, as moléculas se combinassem a ponto de formar uma proteína e essa proteína evoluiu a ponto de formar um ser vivo e assim por diante. São duas teorias diferentes. Você, a princípio, pode estar pensando assim, Nino, a teoria da panspermia é a mais simples então, dado que ela só está falando que um meteoro caiu na Terra e daí originou-se vida. Né? Veio, sei lá, esse meteoro tinha bactérias, microbactérias lá, essas microbactérias caíram aqui, por algum motivo, de repente pela água, como um tardígrado faz hoje em dia, ela acabou revivendo e aí a vida foi feita. É muito mais simples do que a outra teoria e por isso ela deve ser a mais correta segundo a navalha de Ockham. E eu vou falar para você está certo nessa interpretação, só que aqui entra o pensamento filosófico. Lembra que o pensamento filosófico é tratar as coisas de uma forma ampla e geral? Então, se a vida veio de um outro planeta, como ela se originou nesse outro planeta? Perceba que agora a coisa começou a ficar mais complexa, certo? Isso, na verdade, vai explicar muito pouco daquilo que a gente realmente entende como a criação de vida, o nascimento da vida aqui na Terra, tornando a outra explicação muito mais simples. Porque a primeira explicação da panspermia iria obrigar que a gente explicasse como é que a vida se originou no outro planeta, para depois, como esse outro planeta, sei lá, explodiu, como as criaturas ficaram vivas no meteoro, passando pelo calor da explosão planetária, pelo frio do espaço sideral, pelo calor da reentrada atmosférica, pela explosão, para então ela originar a vida e uma série de outras coisas. Acontece que a gente não está acostumado a pensar desse jeito. A gente está acostumado a encerrar ideias em momentos muito propícios. Na verdade, nós encerramos a ideia no momento que nos é mais interessante. E isso acontece com uma série de outros fatores que a gente tem hoje na linha de pesquisa do geralzão, né, da pessoa do Facebook. Um exemplo outro é o Erich von Däniken, que fala dos eram deuses astronautas, ou a teoria do astronauta antigo, como ficou conhecido,
que passa no Discovery, ou no History mais precisamente, vocês já devem ter visto algum meme a respeito disso. Ele fala o seguinte, a gente, na verdade, por exemplo, não evoluiu dos primatas, né? Não evoluiu naturalmente como Darwin Wallace, por exemplo, tem sua teoria da evolução. Ele fala que em algum momento um ser extraterrestre chegou aqui na Terra e misturou os DNAs para que aí os primatas se transformassem em humanos, né? Ele ignora toda a série de fósseis que nós temos, todo o registro fóssil que nós temos para falar isso. Na verdade, essa teoria pode também parecer mais simples. É mais simples vir um extraterrestre com conhecimento absurdamente maior, manipular os genes, né, fazer um cruzamento de DNAs, e aí você ter a raça humana. É muito mais simples do que a evolução em si. Mas aí, de novo, da onde veio essa raça extraterrestre? Da onde que eles apareceram? Por que eles vieram? Como é que eles nasceram lá? Como é que eles evoluíram até esse ponto? Porque aí talvez a gente tenha aqui, para explicar a evolução deles, entrar de novo na evolução darwiniana. Vocês entendem a complexidade dessa segunda teoria, da teoria dos astronautas antigos? Por que eles construíram a pirâmide? Qual que é o fundamento deles? Por que eles viriam até um planeta com uma tecnologia avançadíssima deles e não desenvolvessem a tecnologia aqui, eles simplesmente construíram pirâmides de pedra, né? A gente tem um monte de perguntas que isso a navalha de Ockham vai falar para você. Essa teoria de um astronauta antigo exige uma prova que seja condizente com a grandiosidade dessa teoria. Se ela não existe, então essa teoria é falsa. Uma teoria mais simples estaria correta. Mas agora trazendo um pouco mais para o mundo de vocês, né? Eu peguei dois exemplos que são muito longe da gente, mas eu vou trazer um pouquinho mais para perto do mundo de vocês. Olha só, a gente fala muito aqui, as pessoas que estão em grosso modo no meu canal aqui, falam muito de coisas relacionadas ao mundo ocultista, né? Ao sobrenatural e essas coisas todas. E eu geralmente sou considerado como um pensador cético nesse mundo, né? Como um mago cético, certo? Beleza, por que eu sou cético? Porque eu, quando observo os fatos que me apresentam, eu vejo qual que é a explicação mais fácil. Eu faço o fato passar pela navalha de Ockham antes de eu tomar conclusões precipitadas. Então, por exemplo, alguém me manda uma gravação de um orbe luminoso, né? Aquelas luzinhas que aparecem do nada, e falam: Nino, isso daqui é uma manifestação espiritual / extraterrestre / extrafísica, né? E eu pego esse vídeo e vou analisar. Geralmente é uma partícula de poeira na câmera, né? Olha que explicação muito mais simples. Se eu fosse explicar isso e assumir que isso é, logo de cara, como geralmente as pessoas fazem, a aparição de um ente metafísico, eu ia precisar primeiro tentar explicar o porquê daquele ente metafísico está sendo captado, a despeito de qualquer um outro. O segundo, por que é um ponto luminoso que esse ente metafísico se demonstra e não uma figura como um ser normal, sei lá, qual que é a forma dele. Um terceiro, o ente metafísico realmente existe para ele aparecer? Vocês entendem que a pergunta aqui está muito maior? Né? Dentro desse contexto, o próprio Kardec fala, né? Busquem primeiro as informações e explicações materiais, que elas são mais simples, e depois vamos buscar a explicação imaterial, caso o primeiro contato não seja, o primeiro caso não seja suficiente para explicar a situação. Entretanto, a maioria de nós prefere acreditar que a explicação mais complicada é a mais correta. E talvez, agora vamos entrar na filosofia de novo, isso decorre exatamente porque a complicação da explicação nos causa a sensação de que ela está correta, justamente por ser algo que a princípio nós não conhecemos ou não expliquemos, né? Não é de comum para todos que um ponto de sujeira, um ponto de poeira no LCD de uma câmera digital possa se tornar uma espécie de orbe luminoso dentro de uma fotografia ou uma filmagem, porque eles não entendem como funciona a refração da luz, eles não entendem como que funciona um LCD de uma câmera, eles não entendem como que funciona uma objetiva, né? Mas explicar isso no mundo físico é muito mais simples. Tem um captador ali dentro, a luz passa por essa lente, ela é
reverberada, refletida pela partícula de poeira, e aí ela aparece como um pontinho luminoso. Talvez isso seja muito mais fácil para a pessoa entender e isso não dê crédito para ela. Ela precise compreender, obviamente, que precisa de um ente metafísico aparecendo. Isso e o caso da necessidade dela se tornar uma pessoa especial. Porque se tem um ente metafísico numa foto que eu tirei, quer dizer que eu sou diferente de você, porque você não tem esse ente metafísico aparecendo. Vocês percebem? Antes da gente continuar o vídeo, só quero dar um recado para vocês. Dia 8 de julho, 8/7, a gente vai lançar um curso chamado Prática Ritual, tá? Que eu vou ensinar para vocês um passo a passo, um do it yourself, não faça você mesmo, de rituais. Eu vou ensinar para vocês os 5 passos de um ritual, que é construção do círculo de proteção, banimento inicial, intento, banimento final e a quebra do círculo de proteção. E também vou ensinar o porquê dessas coisas serem feitas assim, para que você consiga fazer seu próprio ritual. Se você gostou da ideia, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o site para você se inscrever e eu vou deixar no card aqui também. Aí quando vocês se inscreverem lá, a gente vai lançando para vocês as próximas novidades, inclusive para estreia com desconto, essas coisas todas, para vocês saberem fazer isso e não serem mais enrolados por ninguém, beleza? Agora continuamos a falar da navalha de Ockham. É claro que tudo isso tem muito a ver com o ego também, né? É difícil a gente entender a explicação simples como a navalha de Ockham sugere pra gente, porque a gente tem o nosso ego, como esse segundo caso do eu tenho, você não tem, que foi levantado. E sobre o ego eu vou falar num próximo vídeo, do vídeo de quarta, tá? Num próximo vídeo, não será o próximo, mas num próximo vídeo. Dentro do vídeo de quarta eu vou falar do ego para o mago e vou fazer a parte filosófica do ego aqui. Vai ser um crossover de playlists dentro do meu canal. Então, é isso, eu convido vocês a continuarem aqui no nosso canal, visitando os vídeos sempre, se inscrever e curtir e compartilhar o nosso vídeo para você receber a notificação de quando esse crossover sair, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma ótima vida e eu vejo vocês em breve. Tchau!